Mas antes eu gostaria de relembrar o que essa igreja fez no seu tempo. Se você, por favor, abra a sua Bíblia no início da carta, no capítulo 1, versos 7 e 8 apenas. Aqui Paulo relata aonde chegou o testemunho de uma igreja que era uma igreja pequena, não era uma igreja grande, não tinha pessoas ricas ali, não tinha ali pessoas letradas, pessoas doutas, não viu doutores, mestres, gente muito simples, na maioria vendedores, na maioria escravos, gente muito simples, muito humilde, aos olhos da sociedade humana, gente sem capacidade. Mas olha o que o testemunho, aonde chega o testemunho dessa igreja. Capítulo 1, verso 7 e 8, achou? Então diz assim: de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor de Jesus, não só na Macedônia e Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé, o vosso testemunho para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. No versículo 7 ele cita 2 países que foram alcançados por uma igreja pequena. Fala comigo, Macedônia e Caia. São países, irmãos, são regiões. Haviam governos independentes, eram províncias do Império Romano. Uma igreja pequena consegue testemunhar, e ele vai dizer que é como um eco do vosso testemunho, é como uma caixa de som. Se eu falar com a minha voz natural, alguém está me ouvindo lá atrás? Terezinha está me ouvindo? Tá? Esse é o testemunho de um cristão carnal. Ele fala, mas ninguém fala, mas ninguém. Terezinha, estou podendo, né, irmã? Está me ouvindo, querido? Seu testemunho de um crente espiritual. Glória a Deus. Olha que barulho gostoso, irmão. Irmãos, esse é o tempo que nós estamos vivendo aqui, querido. Eu poderia até esquecer a preparação da mensagem para falar só disso. Os inúmeros testemunhos de pessoas que são líderes hoje aqui, como aquele povo aprendeu a ser líder. Agora, o que me surpreende, eu fico olhando para Paulo e vejo como Paulo era melhor do que eu, e como eu tenho que me esforçar mais, me dedicar mais, me entregar mais, me doar mais, fazer mais do que ele está falando aqui para a igreja, que são 3 coisas tão simples, mas que fazem toda a diferença na vida de um cristão que quer falar de Jesus. Será que eu prego essa noite a cristãos que querem falar de Jesus para os outros? Querem expor a sua fé às pessoas que não conhecem Jesus? Quantos que gostariam de aprender a falar de Jesus? Levante a mão e fala: eu gostaria de falar mais de Jesus. Amém? Amém. Eu sei que tem gente fazendo isso. Agora a igreja de Tessalônica, ela já fazia isso. Detalhe, Paulo só ficou naquela igreja 3 semanas. Apenas 3 semanas. Em 3 semanas ele levou aquele povo a conhecer Jesus. Em 3 semanas ele capacitou líderes. Em 3 semanas ele saiu e já foi para outro lugar, porque Paulo não ficava muito tempo treinando o líder, capacitando o líder. Ele pegava pessoas recém-chegadas na fé, via nelas a capacidade, via um jeitinho de cuidar, o amor pela pessoa, porque isso é logo perceptível na vida das pessoas, ainda mais no meio dos cristãos. Logo no seio da igreja nós descobrimos quem ama. Amém? Como já sabemos também, quem não consegue amar. É fácil. Mas ele fala de 3 coisas que junto com a palavra fazem o diferencial de uma igreja que quer viver à sombra do poderoso avivamento do Espírito Santo. 3 atitudes, 3 disciplinas espirituais que, se nós praticamos, nós vamos viver à sombra do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui gostariam de viver à sombra do poder de Deus? Não seguir gente, não seguir palavras de homens ardilosamente faladas, articuladas, fé racional. Não, querido. Essa não era uma igreja que foi evangelizada baseada no poder do convencimento. Essa igreja foi evangelizada baseada no poder do Espírito Santo de Deus. Foi assim que Paulo pregou o evangelho. E esse é o desafio para nós hoje. Não
falarmos para convencermos as pessoas intelectualmente. Podemos até conseguir fazer isso, e não é tão difícil você treinar um pouquinho. Mas, irmãos, para convencer o Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, precisa um pouquinho mais. É necessário uma entrega total nas mãos do Senhor, e é necessário nós aprendermos a depender da presença do Senhor na nossa vida. Dependência total. Fala comigo, dependência total. Quem depende, fala comigo. Quem depende, mas fala crendo, fala, quem depende da presença de Deus, vive o seu poder. Fala, vive o seu poder. Por que não vivemos mais o poder de Deus na nossa vida? Porque muitas vezes nós vemos debaixo do poder, daqui a pouco nós saímos, vamos fazer do nosso jeito. Só isso. Está errado. Paulo fala de 3 atitudes, voltemos para o capítulo 5, que eu e você temos que ter todos os dias da nossa vida. Uma igreja que prega, uma igreja que enfrenta perseguição, enfrenta a luta, não foi diferente com Tessalônica. Aquela igreja enfrentou luta, enfrentou perseguição, mas aquela igreja não perdeu a visão, não perdeu o alvo. Ela foi fiel ao alvo, ela nunca se desviou, tanto que ela foi uma igreja que logo estabeleceu igrejas. 3 atitudes espirituais que nós queremos ressaltar para uma igreja que quer viver sob o poder do Espírito Santo. A primeira delas está no versículo 16. Ele diz: regozijai-vos sempre. Fala comigo, regozijai-vos sempre. Em outra tradução, o termo é alegrem-se sempre. Fala comigo, alegre-se sempre. Você seguiria uma pessoa emborrecida? Irmãos, eu vim aqui falar de Jesus, tem poder. Você seguiria essa pessoa? Irmãos, eu vim aqui para falar de Jesus, ele tem poder. Você seguiria essa pessoa? Seguiria? Por que vocês estão rindo para mim? Irmãos, há uma aldeia, os Cocombas, na África, no Tombo. O missionário foi para lá e ele não entendia que ele chegava na aldeia e os Cocombas abraçaram ele. Agora não sei o que ele está rindo. Depois você me conta. Ele ficou assim, mas por que os Cocombas me recebem, já outros vieram aqui e não foram recebidos? E ele perguntou, falou, por que vocês me aceitam no meio de vocês? E os Cocombas chegaram para ele e falaram assim, ó, primeiro, porque quando você chega até nós, você se apresenta com um... Ele sorria. Segunda coisa, quando você fala conosco, a sua atitude é de saudação. Você nos recebe com um sorriso e você nos saúda. Como é que vocês estão? Estão bem? Ele falou, na nossa língua e na nossa cultura, isso é sinal de amizade. E quem quer ser nosso amigo, nós abraçamos. Rapaz, esse troço funciona. Você quer ser um missionário do Senhor do mundo, que tenha muitos discípulos? Alegre-se sempre. Está no singular aqui, mas a outra tradução que eu falei está no plural. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a missão? Tem tudo a ver conosco. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja metodista de Mandaguari, o que me chamou a atenção na igreja não foram apenas a atitude das pessoas, o sorriso das pessoas, o acolhimento das pessoas. Os irmãos me abraçaram. Aliás, se uma pessoa que não queria me abraçar lá de jeito nenhum, era a Marta, minha esposa hoje. Ela me viu, ela saiu para o outro lado. Falou, ih, uma Savane chegou, estou fora. Não creio. Ih, estou dor de cabeça. Cadê ela? Ela está rindo, agora está sorrindo para mim. Não sei porque ela está dando risada. Mas foi assim, mas logo ela aprendeu a sorrir também, o resto já sabe. Alegre-se sempre. Irmão, se é uma atitude que o cristão tem que ter na vida, para ser alguém que faça a diferença nesse mundo, é viver a alegria do Senhor. O cristão tem todos os motivos do mundo para ser uma pessoa alegre, amém? Quem tem motivo no ser para ser alegre aqui, diga eu tenho. Eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa feliz. A alegria, irmãos, brota de um coração que ama o Senhor. Se você ama o Senhor,
o teu líder de célula, é o prefeito da cidade, é o irmão Rony. Rony, você está aqui, você vai entrar no bolo hoje, meu irmão. É o professor Rony, candidato. O que é esse candidato, irmão? Está crescendo, hein, rapaz? Deus te dê graça. O relacionamento mais poderoso que nós vamos ter é com qualquer uma dessas pessoas. Quem é a pessoa mais poderosa com qual você pode se relacionar? Não é com Jesus? Existe alguém mais poderoso? Você já conhece a pessoa mais poderosa que um ser humano vai conhecer? Aprenda a se relacionar com ele e sorrir para ele, porque ele todos os dias sorri para você. E ele olha para ti e fala: coisinha linda. Ai, vou dar um aperto na bochecha dele. Criei, é bonito demais. Como eu amo esse rapaz. Jesus olha para você e te deseja. Ele não vive sem a nossa presença. Foi por isso que Jesus morreu na cruz um dia, para que nada pudesse nos separar de um relacionamento vivo com a pessoa mais poderosa que o ser humano pode conhecer. Eu tenho motivos, você também tem, para ser uma pessoa mais do que feliz na face desse planeta. Amém? Amém. Nós conhecemos Jesus Cristo. Esses missionários, por serem pessoas que sorriam e saudavam as pessoas, levaram toda a tribo Concomba a receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Se você quer fazer a diferença no meio que você está, comece a sorrir para as pessoas, comece a acolher as pessoas e comece a ser uma bênção na vida delas, porque você foi chamado pelo Senhor para ser uma bênção onde você está. Começa a florescer onde você foi plantado. Não reclama da terra, não reclama do solo, não reclama do sol, não reclama da chuva, porque Deus muitas vezes proporciona assim a diversidade. Eu fico imaginando o pé de jabuticaba, por exemplo. Eu logo descobri que